Andaram com o Mané Garrincha com o São Paulo, antes da gente falar de Vasco e Palmeiras, então, e o São Paulo jogou ontem. O que aconteceu com o São Paulo, cara? Tava vencendo o jogo, tomou uma virada, 3-1, jogando dentro de casa. O São Paulo não tava zubeldizado, sei lá, enfim, tava bem. Continua? O que aconteceu ontem? Um desvio de percurso? Não, assim, né, eu não sou advogado de ninguém, nem do São Paulo e nem do Zubeldia. Mas ontem o São Paulo, optando por essa estratégia do Zubeldia de escalar reservas quando tem Copa aí entre um jogo e outro do Campeonato Brasileiro, era um risco que ele corria e correu contra o Cruzeiro, que também é um bom time, mas a fase do Internacional é muito boa. Então o Inter vem depois de ontem, são 4 vitórias consecutivas, 6 jogos sem perder. O Roger Machado vem fazendo um trabalho bem legal por lá. Então assim, acho que o São Paulo correu riscos. O Beldia entrou com um time, acho que não tão forte assim na marcação, né? Entrou com o Lucas titular e também com o Bobadilha, né, dos considerados titulares. A estratégia não deu tão certo assim, porque o Inter, de fato, fez um bom jogo. Agora, pro São Paulino, o que interessa, é claro que a derrota de ontem faz a cobrança aumentar, né? Do tipo, é quarta-feira. Mas, de qualquer jeito, mesmo se o São Paulo vencesse o Internacional ontem, o torcedor São Paulino tá interessado com quarta-feira. Então, assim, se ganhar quarta, que é o objetivo, e todo mundo acredita que isso pode acontecer, mesmo sendo um Botafogo pela frente, mas acreditar é preciso, sendo um São Paulo. Se vencer quarta, ninguém nem mais vai lembrar da derrota e nem do brasileiro, né? Que o São Paulo... Foi bom ou ruim pra você perder ontem? E aí eu não. tô pensando assim, aí para não. o São Paulo, não, aí para é o torcedor, pro time. É legal porque dá aquele choque de, próximo jogo, quarta-feira, não dá pra bobear igual a gente bobeou. Ou é ruim porque, perdemos um jogo em casa, a confiança vai um pouco abalada? Não, eu acho que é ruim de qualquer jeito perder. Eu só acho que a derrota na quarta ofuscaria qualquer coisa. Pode ofuscar qualquer coisa. E vai ofuscar. Essa foi até minha pergunta ontem pro Zubeldia. O São Paulo, nos últimos anos, vem fazendo campeonatos nacionais, o Campeonato Brasileiro. O São Paulo vem brigando contra o rebaixamento nos últimos anos. O São Paulo do Zubeldia é um São Paulo que briga diretamente por uma vaga na Libertadores. Verdade. É pouco pro São Paulo, como instituição, como grande que é pouco, mas a gente precisa comparar com os últimos anos e esse Brasileirão do São Paulo é melhor. Mas se perder na quarta-feira, tudo isso muito provavelmente vai por água abaixo. O trabalho do Zubeldia vai passar a ser questionado, mas o torcedor de São Paulo tem que pensar também que existe vida além de 2024. Então assim, se você não ganhar um título em 2024, se prepare bem para ganhar em 2025. E eu acho que essa preparação passa por um voto de confiança no trabalho do Zubeldia, que, veja só a posição do São Paulo no Brasileiro, rende frutos. O São Paulo não pode se dar ao luxo de ficar de fora de uma Libertadores. Aí sim acaba sendo um 2024 um desastre. Diferente disso, cara, sabe, Libertadores, só um time ganha, cara, tem todo ano obsessão, e um time ganha. Mas é a obsessão de todo mundo. E sim, só um vai ganhar, sabe? Você não pode descartar trabalhos por conta de um campeonato que é super disputado, que você tem um Flamengo, que você tinha, no caso, um Palmeiras, você tem um River Plate. É possível o São Paulo ganhar a Libertadores? É possível, mas só um time de 32 que entraram vai ganhar. E você tem que bater de frente também com times que não tem nada a ver com o seu campeonato brasileiro, que não tem nada a ver com a sua fase, time argentino, time copeiro, time que tem elenco forte. Na Libertadores hoje a gente tem o Peñarol, por exemplo, surpreendendo o Flamengo jogando fora de casa. Entendeu? Aí você fala, tudo bem que é outra história, né? O trabalho do Flamengo é bem nota 6, assim, com o técnico Tite. Mas os caras estão machucados, tudo bem, mas ele tem 3 elencos. Tem gente fazendo trabalho melhor com um bem elenco, melhor. Com meio elenco, enfim. Então é questionável. E pro jogo de quarta-feira, inclusive, o São Paulo enfrenta o Botafogo, Libertadores. Amanhã o Corinthians pega o Fortaleza na Sul-Americana. Mas, Nina, foi estranha a derrota do São Paulo ontem? Eu não sei se eu digo estranha. Eu acho estranha um termo forte. Porque, inclusive, o terceiro gol do Internacional foi um golaço, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas foi um gol muito bonito. Então, isso também condiciona o jogo. O São Paulo entrou com um time inteiro reserva, até o goleiro, né, PDV? Sim. Inclusive, Jandrei no gol. E foi o mesmo que fez contra o Cruzeiro. Agora sim, eu acho que isso sim tem um impacto no jogo de quarta-feira.
contra o Cruzeiro, ganha de 1-0 e vai para esse jogo no Newton Santos contra um Botafogo que amassa no primeiro tempo. Que tem 3 bolas na trave e que teve, ao meu ver, mais sorte do que juízo. Porque o Zubeldia até fala na entrevista coletiva depois, né? O Rafinha também, que acho que foi com ele que foi a coletiva. Não, hoje nós soubemos sofrer, isso é um jogo de Libertadores. Ok, mas assim, saber sofrer, eu não achei que foi bem isso, sabe? Achei que o Botafogo não conseguiu fazer o gol. Não foi o Rafael que fez 4 milagres e o Arboleda tirou uma bola de cabeça em cima da linha. Não foi isso que aconteceu. E o São Paulo ainda perde um gol com o Caleri, que se fosse o Yuri Alberto já estava sendo trucidado pela torcida. Então, detalhes, né, dessa partida. Agora sim, o jogo no Morumbi, a torcida vai fazer uma festa incrível, o Botafogo vai ter que jogar contra... Também. Claro, e assim, tem times que estão mais acostumados a jogar decisões. O Flamengo é um time que está acostumado, tem jogadores que jogam frequentemente. Seja decisão de Libertadores, seja decisão de Campeonato Carioca. Todo ano eles chegam. Pro Botafogo, eu já vejo isso como mais diferente, é uma situação nova. Do Palmeiras, veio jogar no Allianz com uma vantagem. E agora vai ter que enfrentar o São Paulo partindo de uma igualdade. Mas assim, o Botafogo, mesmo que contando um pouco com o erro do adversário, consegue vencer o jogo. Vence seu jogo do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo toma uma virada em casa com muita pressão da torcida. O Botafogo chega com uma vitória, 1-0. Isso. O São Paulo Num vem clássico, de uma derrota, né? Mas o São Paulo vai jogar em casa, tá tudo aberto. Primeiro jogo foi 0-0. Eu também acho. Pra mim é 50-50. Primeiro jogo foi 0-0. O jogo de volta, acho que a gente pode colocar o futebol do Botafogo melhor praticado. Claro, vai ter torcedor de São Paulo, vai estar lotado, Morumbi. Enfim, isso aí pode pesar bastante.